Bom dia, pessoal. Eu sou o Rogério Couto, irmão do Ronaldo Couto, desde quando eu nasci, só para falar que ele é mais velho, já falei isso para vocês. E o nosso objetivo aqui é trocar um pouco de ideias sobre eficiência operacional. Eficiência operacional principalmente com provedores que estão no objetivo de fazer o desenvolvimento de FTTH. Diferente um pouco da metodologia que a gente tem nas exposições de palestrantes, a nossa ideia vai estar baseada em fundamentos, principalmente no que diz a composição de custos, a composição de resultados, o que a gente precisa, e mais do que a gente precisa, é como que a gente deve fazer. Então é um prazer muito grande, eu quero agradecer à gestão e ao Davi a participação na Filter SP. Para nós, aqui já é a terceira edição, num modelo diferente, que os 2 primeiros anos nós fizemos separados, e aí vamos fazer dessa vez juntos. Como o Ronaldo é o irmão mais velho, se ele judiar eu vou apelar, aí eu conto para a mamãe, né? Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui, para a gente falar sobre esse tema. Bom, boa tarde já, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Como o Rogério falou, é uma satisfação bastante grande da gente estar de novo aqui com vocês. A gente participa desde a primeira edição do evento, né? E o prestígio de vocês cada vez maior, então obrigado pela presença. Fico contente da gente estar revendo aí vários amigos e estar fazendo também novos amigos. Mas vamos trabalhar, né? Porque é para isso que a gente está aqui, né? E não para ficar contando história. Você viu que ele fica contando um monte de história. Então vamos para o negócio que a gente quer saber. Eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Para ir medindo a temperatura, né? De como andam as coisas, né? E a pergunta é a seguinte: quem é que já tem fibra ótica já no seu provedor? Isso para mim é sempre motivo de muito orgulho, até, para falar a verdade. Porque algum tempo atrás, quando a gente perguntava isso, 1 ou 2 só levantavam o dedo. E hoje a grande maioria já está fazendo alguma coisa com fibra ótica no seu provedor. Mas sempre vem a questão do seguinte: meu Deus do céu, eu quero aumentar minha rede de fibra, ou eu quero começar minha rede de fibra, ou eu quero migrar minha rede de rádio para fibra, ou de UTP para fibra, só que precisa de muito dinheiro. É mais ou menos isso ou não? E a percepção que a gente tem é justamente essa: nossa, precisa muito dinheiro. E a percepção está certa, precisa mesmo. Precisa muito dinheiro. Só que uma coisa que a gente precisa entender, e é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês, com números, com gráficos, etc., é que o custo da rede, o custo de construção da rede, não é o que mais impacta na lucratividade de vocês. Talvez uma das perguntas que mais eu escute é: Ronaldo, qual é o ticket médio para a gente fazer FTTH? Alguém aqui tem a resposta para isso ou não? O maior, né? Para não falar depende, né? E a gente vai ver que, na verdade, eu vou mostrar para vocês, o ticket médio não está relacionado com a tecnologia que a gente trabalha ou a tecnologia que a gente vai utilizar. Vamos começar. A gente colocou aqui uma planilha, nós não vamos ter PowerPoint aqui hoje, tá? E nós vamos compor os custos de um provedor que vai sair do zero e vai chegar até aproximadamente 4.000 clientes. Ou seja, não é uma operação muito grande, mas é uma operação também que não é muito pequena, tá? E aí, a gente se depara com mais ou menos o seguinte orçamento. Nós vamos então estar fazendo uma rede para 4.000 assinantes,
E para fazer isso, nós vamos ter que montar uma central e gastar por volta de 90 mil nessa minha central. Para fazer a parte de rede, que é colocar fibra na rua, caixa de emenda, CTO, splitter, etc., a gente está estimando mais cerca de 350 mil. Ou seja, nós estamos falando de gastar com rede por volta de 440 mil reais. Está todo mundo bem por enquanto? Pode seguir? Por enquanto está fácil, né? 440, a gente, tranquilo. Muita gente acha que construiu a rede, está com o problema resolvido. E isso é um engano terrível, pessoal. Construiu a rede, começa o problema do ponto de vista financeiro. Porque ativar os 4 mil clientes, nós estamos estimando aqui de gastar mais 1.270.000. E além disso, se a gente precisa montar algumas equipes, é mais uns 125 mil. Aqui a gente está prevendo montar 2 equipes. Viatura, OTDR, máquina de emenda, clivador e aquela história toda que vocês sabem. Ou seja, nós estamos falando de 1.800.000, uma redezinha dessa de 4 mil clientes. Primeira pergunta: quem acha que 1.800.000 é dinheiro? Nossa. Claro que é dinheiro. A gente não está discutindo se isso é dinheiro ou não. Mas uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. De todo esse dinheiro, se a gente for decompondo esse dinheiro em algumas etapas, 5% desse dinheiro eu gasto na minha central. OLT, RAC, DIO e etc., gerador, banco de bateria, 5%. Isso desmistifica um pouco aquela história de que, meu Deus, a OLT é cara. Gente, se vocês realmente têm convicção que a OLT é cara, pelo amor de Deus, nem começa o projeto. É 5% do que eu vou gastar. Daqui a pouco nós vamos ver que não é a OLT que é cara. É que a gente compra a OLT e não tem cliente faturando em cima dela. Esse é o problema. Tá? E qual que é o grande peso disso tudo? 70% desse valor é o que é? Ativação do cliente. Só que quando a gente olha o número 1.200.000 e alguma coisa, todo mundo leva um susto. Só que se a gente reparar, o custo de ativação por cliente, nós estamos estimando em R$270. Quem trabalha com rádio aqui ainda? Quem gasta menos que R$270 para ativar um cliente? Ninguém. Ué, ninguém levantou a mão. Então, o que a gente começa a perceber? O FTTH é caro? Tá bom, é caro. Mas não é absurdo. Porque ativar o cliente hoje está mais barato que ativar no rádio. Ah, Ronaldo, mas eu tenho que montar a rede. Tem. E para montar a rede, nós estamos falando de uma área com 4 mil habitantes. 4 mil habitantes? Não, desculpe. 4 mil clientes. 4 mil clientes. Ou seja, isso pode ser cerca de 20 mil residências. E gastar 400 e poucos mil reais. O que eu também não acho absurdo. Não que eu tenha esse dinheiro, não tenho. Mas não é absurdo. E quem já tem provedor, eu diria aí, há 5, 6, 7, 8 anos, quantas vezes já não gastou isso? Então o que a gente percebe? Que não é coisa do outro mundo fazer FTTH. E a gente tem que olhar esses custos da seguinte forma: o que eu preciso para construir a rede e o que eu vou precisar de fluxo de caixa para instalar os meus clientes. Porque eu não preciso comprar kit de instalação para 4 mil clientes. Eu vou poder instalar, né, à medida conforme eu vou fazendo o meu plano comercial. Está entendido até agora, gente?
Tudo bem? Eu já acho que você já assustou quase todo mundo, né? Lembrando que uma das coisas que a gente até fala muito quando a gente conversa lá, é que quem gosta de fazer rede tem que montar o quê? Acho que muita gente já me ouviu falando isso, né? E eu digo assim, para o pessoal que fala para mim, Ronaldo, adoro fazer rede. Olha, comprei uma máquina de emenda, tô craque em apertar o botão dela. Eu falo, então faz o seguinte, fecha o provedor e monta uma empreiteira. Porque aí você vai ganhar para quê? Para fazer rede. Eu adoro roteador, então arruma um emprego no NIC BR, na Juniper, na Cisco. Vai trabalhar com O distribuição. que o provedor precisa fazer? Não, daí é que tá. O provedor, para todos os casos, precisa de cliente. Então, olhando esse cenário de custo que a gente atribui dentro do nosso negócio, rede sem cliente é absolutamente nada. Nada. A gente não consegue gerar nem fluxo de caixa para o mês seguinte. E aí entra o ponto que nós temos que fazer algumas reflexões com relação ao como que a gente está chegando com os nossos clientes. Como que nós estamos fazendo para desenvolver nossa captação de cliente. Eu vejo muita gente até desenvolver projeto, vir para dentro dessa análise de custo, normalmente fecha a planilha de custo até os 440 ali que o Ronaldo colocou, com relação à implementação de projeto. Mas não faz nenhuma mensuração, nenhuma hipótese de que tenha necessidade de ter um plano de vendas, que tenha um plano comercial. Ou seja, se nós estamos fazendo rede, efetivamente fazendo rede, uma coisa que a gente tem que trazer junto com essa ideia é que essa rede sem cliente não dá nada. E esse é o desafio nosso. Porque vocês vão concordar comigo, até hoje, a prática de como a gente se comportou no mercado, ou até uns anos atrás, eu diria que tem muita coisa que já está sendo mudada com relação a isso, é receber o cliente. A gente não tem venda, a gente tem atendimento. A gente não tem aquela ação proativa de fazer captação de vendas exatamente. Não, a gente põe a prima, põe a comadre, põe o compadre, né? Vai adicionando as pessoas mais próximas, até porque a gente coloca as pessoas de confiança. Para vender? Não. Para tirar o pedido. E aí entra esse ponto, que é o aproveitamento de quanto que a gente tem na captação de cliente. Ora, se eu tiver condições de captar cliente da mesma proporção que eu preciso para desenrolar a rede, para chegar nesse dinheiro todo que você está falando, está ótimo. E aí, como que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, inverte a palavra. E vamos inverter, ao invés da gente fazer atendimento, nós temos que fazer entendimento. Nós temos que fazer entendimento e não atendimento. E digo isso porque quem vai vir comprar isso aqui, nosso negócio, ele é testado todo mês, né? Todo mês nós temos aí uma prova para passar, que é quando o cliente vai pagar o boleto. Se o cliente pagar o boleto, beleza, nós passamos na prova. Se nós tivermos essa busca do entendimento, nós passamos então a vender aquilo que o cliente precisa, né? E aí o nosso processo de abordagem, de venda, treinamento, capacitação, marketing, propaganda, Facebook, né? Que é o temor nosso dos provedores, porque o danado do cliente quando reclama, ele vai para o Facebook, larga o pau, né? Ninguém vai no Facebook para falar bem. Mas é a mídia que mais tem penetração para a gente também fazer captação. Então todos esses elementos é o que vão sustentar exatamente como nós vamos fazer isso. E digo lá, não é o que nós temos que fazer, é o como. Tá? Para captar clientes, vamos inverter a palavra. Nós temos que gerar entendimento. Saber o que ele quer, saber o que ele gosta. Até essa semana,
eu estava na Bahia e eu fui atender um cliente. Na Bahia, enfim, aqui nós temos vários colegas que são da Bahia, sabe dizer que o ticket médio na Bahia é muito apertado, né? Muito pequeno. Aí, na conversa com o cliente, descontraído, como é que é seu nome? Ah, meu nome é João. E aí, João, quantas pessoas tem na sua casa? Tem 11. 11 mais o meu irmão que mora do lado com mais 9. 20 pessoas. E aí, o que vocês estão pensando? Rapaz, nós estamos precisando compartilhar a internet lá, nós dois. Né? E o que você está querendo? Ah, estou querendo um negócio que funcione lá, que seja bem barato. Aí eu falei assim, bom, para que funcione e seja bem barato, quantas pessoas tem? 10 a 20 pessoas, tem televisão lá, compramos uma TV de 4K, velho, na Ricardo Eletro, estão pagando 24 vezes, 4K, massa. E aí, o que mais? Ah, a gente vê YouTube, Netflix, Xvideo, tudo que você possa imaginar, a gente está vendo lá. Aí eu falei, legal, quantas pessoas? Aí quando eu fui falar para ele o que era o valor que ele tinha que ter para atender aquelas necessidades dele, rapaz, tá louco, velho. Pode isso tudo não, estou querendo pagar um plano de R$ 49,90 para assistir TV em 4K, para ter 5 computadores, mais 18 smartphones, né? Então, nessa situação, o quanto de pergunta que a gente faz para entender dele e para mostrar para ele assim, não é opção nossa de provedor vender plano caro para você. É opção sua de usuário. O que você botou de tanta coisa lá para você querer internet? É você que vai dizer que internet que você precisa, não sou eu que vou vender. E aí falei para ele, falei assim, rapaz, vende a TV, compra uma TV velha. Entendeu? Você não vai conseguir usar nada. E assim, esse é o ponto, né, que eu acho que a gente tem que fazer reflexão quando for fazer plano comercial para captação de cliente. Vai captar cliente? Vamos. Primeiro, temos que sair da zona de conforto do atendimento para o entendimento. E aí, exatamente, abandonar essa questão de sair querer vender banda, vender o mais barato e concorrer com o mais barato, porque muitas vezes a gente acaba, se o concorrente está fazendo menor, eu vou fazer mais barato ainda, né? E não é isso. A gente cada vez está se distanciando do que o cliente precisa ou quer. Lembrando, pessoal, que esse entendimento não é depois que a minha rede está pronta, não é no momento que eu vou ir para o mercado para instalar o cliente. Esse entendimento do mercado, ele precisa ser feito antes do projeto. Na verdade, isso é que vai nortear o nosso projeto. Porque depois que o projeto está pronto e eu descubro, e agora? Agora eu não posso vender naquilo que eu imaginei? Pronto, já gastei o dinheiro. Tá? Avançando um pouquinho mais, a gente propôs aqui vender essas velocidades aqui, nesses valores. Isso é só um exercício, eu sei que às vezes não é a realidade de vocês, pode ser para mais ou para menos, mas é um exercício para que vocês entendam como é que as coisas vão funcionar, e vocês vão ter clareza nisso. Sabendo que eu vou instalar 150 clientes, nessas velocidades de plano, nesses valores, a pergunta é, vou ganhar dinheiro? Não sei. Por que eu não sei? Eu já sei quanto custa o projeto, já sei o que eu vou faturar, falta o quê? Falta todos os meus custos operacionais. Falta saber quanto que eu gasto de link, com funcionário, com aluguel de poste. Então aqui a gente planilhou todos esses custos. Todos os custos com impostos, emissão de nota, inadimplência, recursos humanos, fizemos uma lista aqui das funções, de cada uma das funções, de cada uma das áreas, qual é o salário, qual encargos, qual benefícios, quantas pessoas eu preciso em cada área dessa, e a gente foi definindo aqui custo para essa empresa funcionar. Vendendo ou não vendendo nada, até uma estrutura de 500 clientes por mês, a gente está estimando aqui 30 mil reais
com funcionário. Veja só que loucura. Depois, serviços terceirizados, software de gestão, documentação, consultoria, contabilidade, jurídico, regulatório. Depois, eletricidade, telefone, publicidade, marketing, enfim. Se a gente depois faz uma contabilidade de tudo isso, eu vou avançar um pouquinho para que a gente possa ganhar tempo. Só reforça só uma coisa aí, volta que cada coluna daquela ali, ela tem uma previsão de clientes por banda. Já vamos falar. Tá certo? Aqui embaixo, margem, lá nos planos, dos custos que a gente tem de RH. Sim, de RH. De RH. Isso. Então, ali, obrigado que você tirou de novo. Aqui. Foda. Aqui, cada coluna dessa corresponde a uma faixa de banda que faixa de número de cliente. Faixa de número de cliente. Número de cliente, perdão. Que aí existe também a diferença do consumo da banda, que a gente compra, que pode escalonar o consumo da banda, como também escalona os custos operacionais. Se vocês repararem, cada coluna dessa ela vai evoluindo. Eu começo com um funcionário em um departamento, depois vou para 2, eu começo com um técnico, um auxiliar, depois vou para 4, enfim. Então todo esse processo aqui, ele está baseado em 500 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil e 5 mil clientes, tá? Bom, pessoal, esse é o gráfico do resultado do meu projeto. Esse gráfico mostra para a gente que eu tenho um investimento inicial, eu tenho um período onde eu tenho conta para pagar e não tenho cliente tanto assim, ou seja, eu vou estar investindo cada vez mais, mais dinheiro que está saindo do meu caixa. Chega num determinado ponto, que a gente chama de ponto de equilíbrio, que as coisas se equilibram. Nesse ponto, o que eu recebo dos clientes paga a conta do mês. E aí depois o retorno desse projeto, que é esse ponto aqui, nós estamos falando de 34 meses, para ficar 0 a 0. Essa é a brincadeira. Vou ganhar dinheiro? Eu acho que sim. No final de 6 anos, nós estamos falando de um caixa acumulado de 2,5 milhões. Sendo que o que eu precisei investir não foi 1,8 milhão e aquele monte. Porque chega um determinado momento que a própria operação vai pagando os novos clientes. Então, na verdade, preciso de dinheiro, mas preciso de 1,5 milhão. Agora, aqui começam algumas coisas interessantes. Essa linha aqui, tá, gente? Essa linha aqui, ela vai funcionar como uma referência nossa. E as barras, eu vou começar a fazer algumas brincadeiras. Antes disso, deixa eu mostrar esse outro gráfico aqui, que ele é bastante interessante. Aqui, esse gráfico está mostrando para mim, do que eu faturo, quantos por cento vai no link. Quantos por cento vai no faturamento, que é o azul. Quantos por cento é link, que é o vermelho. Quantos por cento custa a minha operação? Pronto. O laranja. Aí é o detalhe que a gente observa, desculpa te cortar, porque quando a gente fala de eficiência operacional, a gestão das contas, a gestão das despesas, a gestão dos custos estão aqui. Então, nesse cor de abóbora aqui, que cor é isso aí? Ou seja, a eficiência, o quanto que a gente tem de domínio, que pode fazer com que a nossa operação seja rentável, está no custo operacional. Está em como a gente está administrando isso. E aí, só uma reflexão. Vocês já viram quantas vezes a gente vai assumindo contas? Bora comprar, bora fazer, não tem no estoque, manda pau, não sei o que, papá, pague mais caro. Está aí nessa gestão de custo operacional que a operação fica mais onerosa. E não exatamente nem no custo do link e nem exatamente no custo de projeto. É aqui,
na parte operacional mesmo, no todo dia do funcionamento do provedor. Bom, enquanto o Ronaldo posiciona aí, existe uma diferença muito significativa entre fluxo de caixa, né, que é o dinheiro que a gente trabalha no fluxo de caixa, e o plano de contas que nós fazemos para fazer a gestão das despesas. Tá? Esse é um processo em que, na hora de compor ali essas duas abas, que estão em CAPEX e OPEX, aqui logo no começo das abas ali, aonde a gente faz toda a separação de conteúdo das despesas. Só reforçando o CAPEX, você pode? Reforça o CAPEX? Os números agora não importam muito, eu queria que vocês prestassem atenção nos gráficos. Aqui nós estamos com uma previsão de ativar 150 novos clientes por mês. Só que depois, quando eu fui fazer realmente na prática, eu percebi que eu não ia fazer 150. Eu vou fazer só 50 por mês. Vamos rever o resultado disso. 70 dividido por 3 dá quanto? 24. De 50 eu vou botar 17. De 15 eu vou botar 5. Aqui eu vou botar 3. E aqui eu vou botar 1. Pronto. Aquela linha continua naquele nosso resultado original. E agora, nas barras, a gente está vendo qual é o resultado se a gente não fizer os 150 e fizer só 50 por mês. O que isso está mostrando? Bom, via de regra está mostrando que eu fiz o planejamento da rede e as vendas não acompanharam o que a gente precisava ter com a evolução da produção comercial em relação a vendas. Ah, então o FTTH é caro. Então vamos ver se ele é caro. Eu vou voltar para o normal agora e vou construir essa rede, já que o problema é o nosso FTTH, eu vou construir o FTTH pela metade do preço. Onde é 90, 45. Onde é 350, 175. Onde é 1.200.000 alguma coisa, 600.000. E aqui onde 625, 62.000. Tá bom, então agora eu cortei o custo de construção da rede pela metade. E vocês já viram o que está acontecendo com o nosso gráfico, né? O que aconteceu com o nosso gráfico? Ele diminuiu. É claro que ele diminuiu. Agora, o problema é fazer a rede barata ou o problema é não colocar cliente na rede? Eu acho que se você também fizer uma simulação aqui, já considerando que você colocou um custo menor de rede, reduz o número de clientes nessa rede menor. Aí a gente vai ter uma resposta dessa que você está perguntando. Na onde era para fazer 150, você reduz aí. Muito provavelmente a gente vai ter outro susto. Então, minha gente, eficiência operacional, quando a gente fala no ponto de vista da gestão de negócio, da gestão empresarial, é o domínio que a gente tem daquilo que a gente é capaz de produzir, porque nós estamos fazendo rede, estamos ampliando o negócio, estamos ampliando o mercado, vamos para novos negócios, novos investimentos, mas isso tem que estar atrelado intimamente à gestão das contas, das despesas, das pessoas e dos resultados. Quando eu falo gestão, parece um nome complicado da gente fazer, ainda mais que nós temos uma formação técnica, mas olha só, é preciso acompanhar isso aqui, porque senão vai a fazenda, vai a Hilux, vai a nome da sogra, nome do sogro, vai tudo quanto é coisa, para a gente ir se adequando num processo desse aqui. Tá? A gente costuma avaliar muito
dentro das operações de provedores, que essa parte técnica ela vai muito fácil. Vai muito fácil, é fácil de fazer a percepção e a absorção. Agora, na hora que a gente vai falar de gerenciamento de resultados, gerenciamento de indicadores, né? E principalmente, não só o gerenciamento dele, mas a ação que nós temos que fazer. Porque se um resultado não está bom, a gente precisa tomar uma ação e não ficar olhando. Muitas vezes falam para mim: Rogério, meu churn está alto, meu cancelamento está alto. Tá, e o que está sendo feito? Estou fazendo rede. Resolve. Né? Eu não estou vendendo muito, o que eu faço? Outra rede. Então esse ponto de equilíbrio nunca vai aparecer, ele nunca vai chegar. A gente vai estar cada vez vendendo mais, só que vendendo mais, cada vez mais endividado, cada vez tendo que pagar por mais contas também. Eu queria chamar uma atenção de vocês agora, porque eu disse para vocês no início da nossa apresentação, ticket médio não está relacionado com a tecnologia, e é isso que eu vou mostrar agora. Quando a gente vê essa decomposição, para onde vai a nossa receita, a gente percebe que boa parte dessa receita vai para onde? Para o nosso custo operacional. Ou seja, é claro isso, eu tenho que pagar link todo mês, eu tenho que pagar funcionário todo mês, eu tenho que pagar poste todo mês, eu tenho que pagar luz todo mês, aquele monte de coisa que a gente viu todo mês. E esse dinheiro tem que vir da onde? Do ticket médio do cliente. Então, o que a gente tem que entender é qual a geração de caixa, o que sobra no nosso bolso, sem considerar novos investimentos, que a gente vai ter para poder sobreviver. Então a pergunta é, o ticket médio que vocês têm hoje, paga as contas de vocês? Sobra alguma coisa para eu crescer a minha rede? Se isso acontece, é exatamente esse ticket médio que vocês podem ter para o FTTH. Porque o ticket médio, gente, ele vai mostrar para a gente qual é a inclinação dessa curva aqui. O investimento que a gente faz é a queda inicial. Agora, a inclinação dessa curva, ela pode crescer assim, e de repente demorar 20 anos para ganhar alguma coisa, ou a gente pode acelerar o crescimento dela. Ela pode crescer assim. E essa inclinação dessa curva é determinada pelo quê? Não só pelo ticket médio, mas a relação entre receita e os meus custos operacionais, o custo do mês a mês. Então, comecem a verificar no dia a dia de vocês justamente isso. Depois que eu pago as minhas contas, o que está sobrando para eu investir? Não está sobrando nada. E aí, Ronaldo, você acha que é melhor FTTH, rede híbrida, UTP? Meu amigo, se não está sobrando nada, nenhuma tecnologia vai resolver o seu problema. Você tem que antes arrumar o seu problema. A sua operação hoje não está legal. E aí entra essas questões que o Rogério falou, né? Que é a questão de eficiência, ganhar cliente, etc. Muito bem. Eu só queria fazer um reforço aqui, porque outra coisa que se discute muito no plano de vendas, com relação a vender ou não vender, eu acho que a gente precisa demonstrar isso também no gráfico, é quanto à cobrança de taxa de instalação. Né? Muito se discute isso. Muitas vezes questionam até, rapaz, o meu concorrente está dando a instalação, tem que fazer também de graça. Vamos simular agora. Então, vamos simular agora, enquanto você... bora, aumenta lá a tela só para perceber que a taxa de instalação, gente,
nesse plano de negócio, fazendo essa avaliação, ela vai interferir pouco se a gente tiver um ticket médio equilibrado, um ticket médio bom. Mostra, por favor. A gente já zerou a taxa de instalação, e aí está o resultado. Ganhamos menos no final? Claro que ganhamos menos. Mas o impacto da taxa de instalação é tão grave quanto não colocar cliente na rede? Então a taxa de instalação, eu não sou a favor de zerar. Por favor, registra, está filmando. Não sou a favor de zerar. Mas se eu tiver que negociar a instalação para colocar mais cliente na rede, porque a lucratividade não vai vir da taxa de instalação que eu recebo uma vez, vai vir da recorrência, e é enchendo a rede que a gente vai ter esse resultado. Não, e outra coisa, lembrando que a taxa de instalação, eu acho que todos vocês aqui, pelo que a gente vê, passa por uma inadimplência razoável, né? Cada vez mais, pelo menos os indicadores que a gente acompanha no Brasil, da maioria dos provedores que a gente tem, que acompanha, nós temos aí um índice de cancelamento variando entre 40% até 55% dos cancelamentos estão vindo por débito, estão vindo porque o cliente deixa de pagar. E efetivamente o cliente deixa de pagar porque ele encontra num concorrente nosso, no ISP, um outro que faz uma ativação para ele, custo zero. Amanhã ou depois, ele vai para outro também que custo zero. Então a gente está criando exatamente um certo comportamento de mercado, que quem vai ser agredido com esse comportamento somos nós mesmos. A cada momento em que nós permitimos que um cliente entre na nossa base a custo zero, fica sossegado, ele também vai sair da sua base para ir para o outro, por causa de custo zero. Tá? E a outra coisa que a gente avalia dentro da taxa de instalação é que ela serve de um filtro de cliente bom pagador. Quando a gente coloca uma taxa de entrada, que, diga-se de passagem, nós temos duas formas de falar isso para o cliente. Eu posso falar para ele, minha taxa de instalação é zero, eu te cobro um custo de ativação. Ou vice-versa. Eu cobro ativação, mas a taxa de instalação é zero. São coisas diferentes, ativar cliente e fazer o serviço da instalação. Então essa estratégia de como falar também pode ser, tá? E quando a gente traz essa realidade para dentro do nosso negócio, a gente percebe, eu tive agora recentemente analisando indicadores de um provedor, que 70% dos clientes cancelados por débito vieram de instalação custo zero. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque nós estamos criando o próprio monstrinho. Tá? Então assim, o churn tem aumentado demais, o cancelamento tem aumentado muito, até por comportamento de como a gente está se posicionando no mercado. Mais um exercício que nós estamos fazendo aqui agora é o seguinte, quem mede aqui, quem já tem rede FTTH colocada em campo mesmo, vários de vocês, né? Quem mede aqui sabe me dizer qual é a ociosidade da sua rede? Quantos % das portas lá das CTOs que eu coloquei na rua não estão ocupadas? Quem que consegue me dar esse número? Alguém? Isso é uma preocupação nossa, gente. Por quê? Porque, de novo, não basta fazer a rede. A gente tem que ocupar a rede. Nesse exercício aqui, que a gente usou como referência, eu estou considerando que daquelas 4.000 portas, instalando 150 clientes ao mês, eu vou esbarrar em 80% da ocupação. Ou seja, eu vou ter 3.200 clientes. Olha o que vai acontecer se eu fizer a rede, fizer a estrutura para atender esse negócio e ficar, por exemplo, em 40% da ocupação.
40% da ocupação. 40% de 16 dá quanto mesmo? Ah, você que é engenheiro? 9, mais ou menos? Não, 7. Quanto, Júlio? 7. Vamos arredondar para 7. Botei a porcaria lá da minha CTO, bonitona lá, 16 atendimentos. Se eu não cheguei no 7 ainda, olha o resultado. E aí, sabe o que o pessoal faz nessa hora? Vou para outro bairro. Faz outra rede. Vou fazer outra rede. E aí, aquele salto para baixo, dá mais um salto ainda. Ah, eu quero fazer um parênteses aí. Só um minutinho. E aí, na terceira que ele faz, acaba o dinheiro. Ele fala, puta, fibra é caro, hein? Acabou com o meu dinheiro. Foi a fibra, pessoal? Ou foi a estratégia comercial aí que falhou? Isso. Então vende essa porcaria, Rogério. É isso que você está aqui para fazer. Vende esse negócio. Eu vou nem falar nada para você. Agora, gente, olha que coisa que a gente encontra com o departamento comercial. Muitas vezes contrata vendedor, né? E o vendedor fala, velho, vamos vender, estou fazendo rede e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco o vendedor começa a sinalizar dificuldades de vendas. Por quê? Porque não tem mais facilidade orgânica para ser vendida. Aí vai lá, ó, tem um cliente querendo, cliente corporativo, né, que a gente... Tem um cliente corporativo, é só lançar 20 km de fibra para ele, que ele vai pagar 3 contos por mês. Aí bora fazer. E faz... Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que a equipe de vendas, se para ela precisa provar resultado, tem que ter uma sinergia com o NOC, com quem faz o gerenciamento da rede, e fala, olha aqui, ó, fizemos uma rede com 80% de penetração, e ela está com 20%, está faltando 60% lá, ocupar nesse negócio. Daí é a hora de provar que o cara é bom de vendas, e que está tendo approach de venda, está lá, oferecendo para o cliente, fazendo PAP, fazendo ação, indo atrás, não deixar vender por conta de rede. Essa metodologia de vender aonde tem rede é fácil, tanto que é fácil, que assim, eu fiquei 11 anos na Vivo, e qual é a estratégia da grande operadora? Faz rede, e aí sabe o que ela faz? Ela passa o CEP para a força de vendas, e fala assim, ó, pode vender nesse lugar. Os caras vai lá, ó, chegou a fibra aqui. Normalmente o cliente com outra opção, não tem outra opção, vai lá e fecha. Aí daqui a pouco começa a enfraquecer. Com toda a certeza do que eu vou dizer, o índice de penetração do que é produzido no grande é muito menor do que o nosso, que tem que ser mais acirrado. A gente tem que entrar nessa competição. Por quê? Porque o custo operacional da grande operadora é bem diluído, é muito diluído. Agora, de uma operação que é pequena, é concentrado, e aí ele dá impacto no seu fluxo de caixa. Então nós temos que ter um plano de vendas, uma forma de fazer o volume de vendas programado em cima de um resultado previsto. Para quê? Para que eu possa comprar o que está previsto. Se eu tenho para fazer 150 ativações, que nem estava no gráfico aqui, eu tenho que programar a equipe de vendas para vender 150. O meu estoque tem que ter 150 ONU. Eu tenho que ter drop para fazer para 150 residência. Ou seja, essa logística com relação a fluxo de caixa, mais compra, mais materiais e mais produção, está atrelado a isso, ao quanto que a força de vendas também vai colocar em resultado. Agora, não pensem que nós estamos fazendo inteligência. Não, fibra é fibra. Eu deixo lá, uma hora eu vou usar. Velho, esse dinheiro está parado. Dinheiro parado. Eu tinha um chefe que falava que caminhão parado não ganha frete. Fibra lá no seu depósito, na sua casa, na casa da sogra, né?
ONU, essas coisas paradas, não dá dinheiro. Isso aí é capital parado. Então esse gerenciamento de todo esse processo, que faz com que a roda gire, né, que faz com que o resultado possa ser conquistado, é que faz com que a gente encontre esse equilíbrio que a gente precisa. Tá? Então não é só colocar na planilha. Eu vou falar um negócio para você, fazer o que ele faz é fácil pra cacete. Fazer Excel, qualquer um que estuda um pouco faz. Aí ele joga o rojão para o meu lado. Entendeu? Que é buscar, não, estou falando sério, isso aí é fácil. Mas quem fez foi eu. Entendeu? Não, mas é fácil. Se eu estudar um pouquinho mais, eu também faço. Né? Aliás, eu também sei um pouco disso. Agora, eu quero ver ir para o pau. Por isso que está ele aqui, gente. Porque é azar dele depois. Mas o que eu queria mostrar, e até reforçando o que o Rogério falou, que a grande dificuldade nossa não é mais fazer o projeto. Não é mais contar os DB que nós vamos ter na rede. É fazer a venda. Essa é a parte difícil. Então, uma outra análise que a gente está fazendo aqui. Tem uma palavrinha aqui que começou a surgir cada vez mais aí, a gente tem ouvido falar, o tal de churn. Que nada mais é do que a porcentagem de cancelamento que a gente tem de clientes na nossa base. Aqui, nesse nosso exemplo, a gente considerou 2% sendo perdido. Olha o que acontece se esse número for para 10%. Agora eu estou com uma taxa de cancelamento de base de 10%. Significa o quê? Não paga as contas. Significa que eu estou trocando figurinha. E por que muitas vezes isso está acontecendo? Porque não foi dado a devida atenção naquilo que o Rogério falou do entendimento da venda. Então o cliente vem e vai, e eu tenho que gastar para ativar, e depois eu tenho que gastar para tirar, e aí vai meu dinheiro, e aí depois eu falo, nossa, o negócio está difícil. Por último, tá, pessoal, eu queria tocar num assunto com vocês, que também começamos a cada vez mais a falar, eu acredito que vocês já tenham percebido também, que é a questão do fator de multiplicação de banda. Vocês já ouviram esse termo, alguém? FMB, fator de multiplicação de banda, ou taxa de compartilhamento. Então, o que significa isso? Quando a gente compra a internet, quando a gente compra o nosso link, a gente compra link dedicado. Quando a gente vende o quê? Compartilhado. Então isso mede quantas vezes eu consigo vender o mesmo link que eu compro. E aí está o pulo do gato do negócio. Quando a gente vende planos muito baixinhos, esse nível de compartilhamento ou fator de multiplicação, ele é baixo. O clientezinho lá que a gente vende 500k, 1 meguinha para ele, ele gruda no link dele e não desgruda de jeito nenhum. E aí, a gente precisa cada vez mais link, quando a gente precisa cada vez mais cliente. À medida que esse valor de plano começa a ser 10 mega, 20 mega, 50 mega, o que a gente percebe é que o cliente usa e para, usa e para, mas se ele usa e para, então tem outro usando o mesmo link, não um outro link. Então a gente começa a fazer mais faturamento, a ter mais clientes e não necessariamente o quê? Precisar de mais link. Então, eu até sugiro para vocês, tanto a gente tem falado sobre isso, Matheus Marmentini tem falado bastante sobre isso, tem feito alguns vídeos. Procurem se familiarizar com essa questão do fator de multiplicação de banda. É isso que vai dar possibilidade para a gente, da gente poder competir com as operadoras de igual para igual. Não é vendendo plano barato, não é vendendo planozinhos de 2 mega, é a gente podendo ofertar para o cliente
uma boa experiência. Só assim a gente vai conseguir fazer a competição com os grandes. Bom, encerrando também, lembrando que o nosso negócio, ele se fundamenta na satisfação plena do nosso usuário. Ninguém se conecta para ficar mais ou menos conectado. Tá certo? Foi o tempo. Em 98, Marcelo, 97, 98, quando nós trabalhamos com o provedor, o cliente torcia para se conectar, né? Agora, ninguém tolera ficar sem conexão. Então, minha gente, o nosso negócio tem que ter um grau de excelência de conectividade, mas principalmente entregar para o cliente o que ele quer, que é estar relacionado com o interesse dele, estar relacionando com as pessoas que ele gosta, com a formação dele. Quantas e quantas pessoas nós temos no Brasil, que a gente vai conhecendo aí, graças a Deus, que estão se educando, que estão formando, que estão... Vocês sabem disso, que vocês levam essa possibilidade para as pessoas, né? De fazer um curso, de fazer uma faculdade, enfim, de fazer uma formação. A internet é capaz de transformar, sim, a vida das pessoas. Tem transformado a vida de muita gente, né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não saberia como. Mas a gente sabe que hoje a nossa relação com esse negócio que nós temos está cada vez mais a gente entender de gente que compra o produto da gente. Ok? Bom, já vamos abrir para as perguntas para vocês, mas eu também queria fazer uma consideração final, gente. Lembra, não é o custo que eu tenho uma vez que vai determinar a lucratividade de vocês, e sim aqueles custos que eu tenho todo mês. E quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar também no seguinte: vamos ter cuidado com a qualidade dos materiais que nós estamos construindo a nossa rede. Eu tive alguns tempo atrás num provedor que me pediu um treinamento para ensinar o pessoal dele a fazer boas práticas de instalação de cliente. Treinar o pessoal dele para isso. E aí, cheguei lá, vocês sabem que para instalar o cliente a gente precisa de conector, precisa de um decapador, precisa de um clivador, precisa do drop, esticador. E aí fui lá dar o treinamento. Decapador não decapava, ou quebrava a fibra. Clivador não clivava. Conector ruim. Drop mais ou menos. Esticador mais ou menos também. E o rapaz falou para mim: você vai treinar o meu pessoal, vai ficar bom? Eu falei: só se eu treinar esse aí mágico. O conector é ruim, o decapador não funciona, o clivador é uma porcaria. E eu vou falar o quê? Vou treinar quem? Ou a gente começa a perceber que a gente também precisa de material de qualidade, ou a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Tá bem? Bom, gente, eu acho que encerramos. Sim, a gente quer agradecer vocês, porque já passou do horário do almoço. Uma pessoa que tem o meu porte, por exemplo, já não era para estar aqui, né? E dizer que é um prazer muito grande fazer esse bate-papo com vocês. Estaremos à disposição de vocês e pelos nossos canais de comunicação. E agora, algumas perguntas que possam surgir para melhorar o entendimento, né, do que foi exposto. E depois também a gente está, eu e o Ronaldo, a gente já brigou bastante com relação a algumas coisas entre o provedor, que nós conseguimos fazer um fruto dessa briga, que é uma capacitação que nós estamos chamando de Pro ISP. É um treinamento que a gente executa em São Paulo, e a gente vai sortear aqui para vocês uma vaga desse treinamento, que é a profissionalização do ISP. Então vocês imaginam que nós fizemos aqui, são realizados em 3 dias. Eu estou vendo uma galera aqui que já está inscrita, outros que já fizeram, tá? Então vamos para as perguntas e depois a gente vai aí, né, oferecer uma dessas vagas para vocês, tá? Boa tarde.
Meu nome é Bruno, eu faço parte da Uxentnet, sou gerente comercial. Minha pergunta é direcionada a Rogério. A gente encontrou uma dificuldade devido aos processos de migração de tecnologia. E como a gente faz parte do estado que a gente não consegue quebrar o pensamento de posse do cliente, de trocar da tecnologia rádio para cabo, para fibra, eu queria ver com sua experiência de rodar o Brasil todo, consultar, dar consultoria a provedores, quais seriam as dicas para que a gente consiga trazer o cliente de forma consistente, que o que a gente está propondo é algo que realmente é o bom, é o que a gente vai conseguir trazer uma qualidade. Desculpa, como é que é o seu nome? Bruno. Bruno, muito boa colocação. Até é uma realidade muito próxima de bastantes provedores. Mas, Bruno, eu vou voltar ao assunto lá no começo. A forma da gente propor migração para cliente não é do nosso interesse. O cliente tem que estar percebendo o valor disso aí. Então, assim, o que é bom? É a tecnologia que a gente vende ou é a solução que ele tem? Então, se ele se encontra satisfeito com uma tecnologia de UTP, de rádio, dentro da perspectiva dele, nesse exato momento, a gente tem que ampliar o que ele pode conhecer do que uma tecnologia de fibra pode mudar o comportamento dele. Se de tudo, o nosso cliente não perceber nenhuma diferença de necessidade dele, nós vamos estar batendo no ferro frio. Aí a migração vai ser difícil. Lembrando que a migração num processo de venda, aqui, num processo de projeto, quando a gente faz uma migração, a primeira coisa que a gente faz é um cancelamento de cliente. Porque nós estamos cancelando um cliente que é de rádio ou de UTP, cancela ele. Ele já vinha dando receita, tá certo? Ele já estava no nosso fluxo de caixa. Cancelou, esse cliente sobe de novo como uma despesa, como um subsídio. Então, esse cuidado que a gente tem que ter do volume de migração que nós vamos fazer, da estratégia comercial, também é muito importante. Não é só a gente querer converter o cliente de rádio para fibra, ou de UTP para fibra, na intenção de que nós vamos agregar algum valor de tecnologia para o cliente. Nós temos que agregar valor de uso. Então, ele precisa perceber que ele vai ter que consumir mais banda, precisa perceber que o mundo mudou. Então, assim, eu fui cliente da NET em São Paulo por, 15 anos. Nunca ligaram para mim. Nunca ligaram para mim. E eu sempre precisando de mais banda. Mas eu fui comprando isso aí por conta de saber da minha necessidade. Nasceu minha filha, nasceu meu filho, eu comprei TV 4K, eu fui mudando o meu perfil de usuário. Então, o detalhe que você pode fazer para desenvolver uma estratégia de migração, a primeira coisa é analisar o perfil de usuário. Junto com o perfil de usuário. Se o usuário que você está analisando o perfil, percebe valor nesse negócio. Se percebe valor, a pergunta que vem para ele é quanto que você está disposto a pagar mais para ter mais tudo o que você precisa. Aí é pesquisa, daí é entendimento. Valeu? Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou da TUSNET, sou supervisor administrativo, e uma das áreas que eu sou responsável também é a área financeira. E um problema muito grande que a gente tem na empresa, e vários provedores aqui devem ter também, foi essa que você comentou atualmente, dessa faca de dois gumes que a gente vive, que ao mesmo tempo que tem que colocar cliente na base, tem do outro lado, às vezes a concorrência quiser a instalação e fica nessa faca de dois gumes. Tem que colocar cliente, mas não pode, tem que concorrer com essa instalação zero. Qual ferramenta, qual estratégia que a gente pode utilizar para concorrer com isso? Bom, a primeira ferramenta é essa planilha que nós podemos dar para você. Era isso que você queria? Agora, a gestão de tudo isso aí, que é o controle dos custos, ele está exatamente quando você estabelece o projeto. Esse é o nosso ponto, que nós pegamos o recurso financeiro
e não estabelecemos reserva de fluxo de caixa. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente pega o dinheiro para fazer a rede e esquece de reservar dinheiro para o fluxo de caixa. É onde que você fica com a faca de dois gumes, né? Você fala, pô, eu preciso vender, mas se eu preciso vender, eu preciso comprar, mas eu comprar não tem dinheiro, né? Então, esse elemento de projeção de resultado, de projeção financeira, ele tem que estar casado uma coisa com a outra. O quanto que você planejou na infraestrutura versus o quanto que de fluxo de caixa você vai ter. Lembrando que o ponto importante disso é domínio de custos, domínio das relações operacionais. O quanto que você gasta, investe na sua operação, para que cada vez você vá estreitando esse consumo que tem naquele gráfico lá que a gente mostrou, cor de abóbora. Só fazendo um comentário, eu acho que esse é o nosso desafio hoje, é entender o quanto como que vai ser o gasto do meu dinheiro, e entender que durante um tempo eu vou estar gastando mais do que eu ganho, e se preparar para isso. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, é preparar a nossa parte financeira para entender qual vai ser a dificuldade que a gente vai ter, porque aquele gráfico sempre vai começar caindo. Eu acho que esse vai ser a parte mais complicada dessa gestão de projeto a partir de agora, tá? Boa tarde, Ronaldo Couto, sou o Marcos da AGC, satisfação aí, há mais de 20 anos ouvindo o Ronaldo, e hoje pela primeira vez o Rogério, parabéns pela palestra. Ronaldo, bom, você sabe, a AGC, além dos equipamentos que a gente fornece, tem um software lá de cadastro de rede, a parte de documentação, e ontem, conversando com alguns outros colegas que também fornecem esse software, a gente percebe que os provedores usam até uma versão lá gratuita e depois de 30 dias, legal, muito bom, mas eu não tenho tempo para ficar cadastrando e documentando a minha rede. Então eu queria saber até que ponto é viável, sei lá, o cara terceirizar esse serviço ou de repente contratar um estagiário ali só para fazer esse cadastro e que ponto que ele pode economizar tendo total controle sobre a sua rede, sobre o material aí implantado. Ok, obrigado, Marcos, pela pergunta. Bom, isso primeiramente nós vamos entender o quê? Isso cai dentro do nosso custo operacional, né? Tem um software desse para fazer a gestão da rede, a gente pode entender como um custo ou como uma diminuição de custo. Um custo se a minha rede não der problema nenhum e está tudo bem. Mas se ela tiver problema e eu precisar localizar rapidamente onde está esse problema e não tiver a documentação bem feita, isso vai me demandar um bom tempo, né? E provavelmente insatisfação de cliente e perda de cliente. Então é claro que a gente precisa estar preocupado com isso daí, né? Para que a gente possa fazer essa gestão, porque mesmo que isso signifique um incremento pequeno de custo no primeiro momento, vai ajudar depois a gente na parte da manutenção da rede, tá? Essa é o meu ponto de vista. Outra contribuição só com relação a isso, é que tem que ser observado que, a partir do momento que você ganha em qualidade o gerenciamento da rede, ou seja, você consegue buscar mais solução em menos tempo, que é esse o ponto, a gente ganha em efetividade, a gente ganha em atenção ao cliente. Isso é legal. Então, fechar em relação só a custo, muitas vezes não é o ponto. Se eu tiver ganho de qualidade, é melhor do que custo? No ponto de vista do fornecimento de serviço, eu acabei me lembrando de uma colocação, e infelizmente a moça me disse que a gente está com o tempo estourado, a gente vai para o sorteio. Mas lembre o seguinte, gente, o que eu acho que todos nós perseguimos aqui é aumentar o nosso lucro. Mas se a gente for falar de uma forma bem simples, lucro é a diferença entre receita e despesa. Então, aumentar o lucro pode ser de duas formas, ou aumentando receita ou diminuindo despesa.
Então, essa é a análise que a gente tem que fazer para todo investimento nosso. Esse investimento me ajuda a aumentar a receita ou a diminuir despesa? Os dois são bons para gerar lucro. Tá ok? Bom, podemos então? Eu gostaria só, pessoal, de combinar com vocês, esse treinamento que nós vamos estar, essa vaga que nós vamos estar sorteando para vocês é em São Paulo, tá? Então, assim, caso vocês não possam ir, né, seria legal, de repente, que a gente pudesse repassar isso para alguém que realmente vá nesse treinamento, combinado? Vamos lá. Ok. A data... ainda tem algum pessoal querendo fazer algumas perguntas, a gente precisa terminar, mas a gente está disponível aqui do lado, por favor, né, com o maior prazer a gente atende todo mundo, tá bem? E outra coisa, a gente procura então a organização para deixar o link dessa planilha para vocês, tá que bom? fui eu que fiz. Que não vale nada se não tiver ação de gente. Vou contar para a mamãe, eu já falei para vocês isso. Gente, forte abraço para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Vamos pro a gente vai sorteio. se falando. Obrigado.